We all know this story, but no one knows how it ends. In a world where the fabric of society is stretched thin, several seismic shifts are reshaping our collective destiny. It bleeds into the political arena. Global healthcare, military conflicts, and the ever-looming specter of climate change. Asia are becoming fortresses. The story extends beyond economics. It seeps into the corridors of political power and the halls of security, affecting sustainable growth and international cooperation. A growing number of states are adapting to new security and economic dynamics, while at the same time, the richer countries are re-evaluating their commitments on global development and environmental sustainability. This particularly impacts the most fragile countries and affects the prospects for sustained peace and development. O meu nome é Fernando Jorge Cardoso, eu faço parte da organização desta conferência, sou o diretor executivo do Clube de Lisboa. Tendo dito isto, gostaria de vos apresentar esta sessão de abertura, que será preenchida pelo professor Luís Tomé, em representação da Universidade Autónoma de Lisboa e do grupo da cooperativa proprietária da universidade. O professor Luís Tomé é diretor do Departamento de Relações Internacionais e, como eu disse, professor catedrático da Universidade Autónoma. O embaixador Francisco Seixas da Costa, eu vou destacar que ele é o chairman, é o presidente do Clube de Lisboa, e está aqui nessa capacidade para esta abertura. Depois ouviremos uma mensagem vídeo da presidente do grupo G7+, que é o outro organizador, juntamente com o Clube de Lisboa da conferência, a senhora Kaia Barlan, é ministra do Planeamento e Desenvolvimento Económico da Serra Leoa, e, como disse, irá fazer uma curta intervenção nesta abertura em nome do G7+. Por fim, deveríamos ter connosco, mas não podemos por causa dos acontecimentos neste momento na faixa de Gaza, está connosco em online, Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral das Nações Unidas e diretor executivo do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, chamado NOPS, com sede em Copenhaga, e vai-nos falar, portanto, também online, porque é um pouco a área em que ele trabalhou nos últimos anos, talvez uma apresentação um pouco mais virada para o tema e para o conteúdo do tema da conferência e um pouco menos, digamos, unicamente protocolar, embora o Francisco Seixas da Costa e o Luís Tomé seguramente também irão dizer alguma coisa de conteúdo. Portanto, muito bom dia a todos e, sem perda de tempo, eu pedia ao Luís Tomé para tomar a palavra, por favor. Bom dia a todos, senhoras e senhores, senhores ministros, senhor secretário de Estado-Geral, senhor secretário-geral da ONU, senhor secretário-geral executivo da CPLP, caros estudantes aqui online e nas salas contíguas, senhor presidente do Clube de Lisboa, deixem-me começar por, em nome da Universidade Autónoma, sublinhar o enorme privilégio que é associar-nos frequentemente ao Clube de Lisboa em diversas iniciativas e, neste caso em particular, acolher a terceira Conferência Internacional sobre a Fragilidade dos Estados. Quero, obviamente, sublinhar não apenas a parceria com o Clube de Lisboa, mas também os restantes parceiros, o G7+, que tem a tradição de organizar estas conferências com o Clube de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, o Instituto Marquês de Valflor, o Instituto Camões, e saudar em particular também os oradores
e os moderadores que nos vão enriquecer com as suas reflexões e os seus conhecimentos ao longo do dia. Eu não posso deixar de dizer uma palavra sobre a fragilidade dos Estados, e a palavra que me ocorre primeiro é dizer que frágeis são todos os Estados. De uma forma ou de outra, todos os Estados têm dificuldade em assegurar na plenitude aquilo que são as funções-chave, que aliás justificam a existência, a criação do Estado, entidade política artificialmente criada para assegurar aquilo que é o interesse coletivo em termos de segurança, justiça, bem-estar e desenvolvimento. Quando não o consegue fazer, o Estado é considerado frágil, ou falhado, ou colapsado. E eu diria que, de uma forma muito simples, um Estado frágil é identificado quando estamos perante a falta de autoridade do Estado, não é capaz de exercer o seu controle em todo o território sobre toda a população, quando o Estado não é capaz de fornecer bens e serviços essenciais a toda a população, e quando está o Estado ferido na sua legitimidade, seja por parte dos seus próprios cidadãos, seja por parte de outros Estados soberanos e da comunidade internacional. Ora, a fragilidade e o nível de fragilidade dos Estados varia de muitas circunstâncias, mas frequentemente estão associadas à má governação, à corrupção, à violência, por vezes violência não apenas criminosa, mas interétnica, interreligiosa, situações de guerra civil ou de invasão, tensões sociais crónicas. E eu diria que há 4 fatores essenciais, aliás, muitos relatórios e tentativas de estabelecer índices vão apontando nesse sentido, que degradam aquilo que deveria ser a existência de um Estado. A perda do controle físico sobre a totalidade do território e a legitimidade do uso da força, a erosão da autoridade legítima para estabelecer regras e tomar decisões coletivas, a inabilidade para prestar os tais bens e serviços públicos e a inabilidade para interagir com outros Estados soberanos, ser um membro capaz da comunidade internacional. E estas razões significam não só um fortíssimo fator de insegurança para a própria população ou grupos da população. Um dos paradoxos é que, por vezes, nós temos Estados aparentemente seguros no que significa o risco de agressão por parte de outros Estados, mas a sua população não está segura fruto ou do próprio governo-regime ou de outros grupos do mesmo Estado e de outros fatores. Os Estados frágeis, falhados ou colapsados são habitualmente palco de santuários para grupos terroristas, para grupos de criminalidade organizada, para senhores da guerra. São fator de insegurança não apenas para a população, mas para vizinhos e para a comunidade internacional no seu conjunto, para todo tipo de atividades, fonte de insegurança energética, ambiental, societal. E eu terminaria com 2 paradoxos. Um deles mais uma inquietude, mas o paradoxo é que nós nunca tivemos tantos Estados soberanos como hoje em dia. Nós hoje temos 4 vezes mais Estados do que existiam quando as Nações Unidas foram criadas. E mesmo assim, como sabemos, há muitas populações, muitas nações e nacionalidades que continuam a lutar pacífica ou violentamente por serem também um Estado. Curiosamente, é um contexto internacional em que a soberania do Estado nunca foi tão contestada. Nunca houve tanta erosão da soberania do Estado por fatores que afetam o seu domínio e controle territorial e na sua população, fatores externos que interferem por baixo, por dentro e por cima, contribuindo para a erosão dos Estados. Portanto, nunca houve tão pouca soberania dos Estados, nunca houve tantos Estados soberanos e nunca houve tanta relevância de atores não estatais, e mesmo assim, com tantos Estados soberanos, muitos continuam a querer ser Estado, e eu diria que a maioria dos Estados soberanos que existem são frágeis.
E talvez mereça uma reflexão se verdadeiramente o Estado ainda deve ser a principal entidade política de organizar comunidades humanas e servi-las nos fins essenciais da segurança, justiça, bem-estar e desenvolvimento. Se calhar conviria, de uma forma alargada, a refletir sobre eventuais modalidades alternativas de estatalidade, que não o típico Estado soberano. Mas esta é uma reflexão que os especialistas que nos honram ao longo deste dia vão certamente partilhar, além de muitos outros temas, numa interessantíssima conferência que, mais uma vez, a Universidade Autónoma se orgulha de acolher. E, por isso, sem mais delongas, agradeço a atenção, a confiança, desejo bom trabalho e boas reflexões a todos e passo imediato a palavra ao Sr. Embaixador Seixas da Costa, Presidente Executivo do Clube de Lisboa. Muito obrigado. Obrigado. Eu devo dizer que sinto falta de uma coisa que no Brasil existe, que é a nominata. A nominata é uma lista de nomes que normalmente um orador passa para o outro e que depois rearranja em função das prioridades e que ajuda imenso a que nós não nos esqueçamos de ninguém. E, portanto, eu pedindo desculpa por não ter a nominata e por isso mesmo poder esquecer de alguém, começaria por agradecer desde já a presença de todos, mas sublinhar em particular o gosto que temos de ter o Dr. Jorge Moreira da Silva, Secretário-Geral da ONU, e que participa nesta sessão de abertura. Dizer o gosto que é à Universidade Autónoma de Lisboa, à qual estive ligado durante alguns anos e ainda continuo ligado de outra forma, pelo acolhimento que nos dá a esta realização essa que é feita em conjunto com o G7+, é a terceira conferência sobre a fragilidade dos Estados que o Clube de Lisboa organiza, e desta vez é aqui na Universidade Autónoma. O Clube de Lisboa, para quem não sabe, é uma organização criada em 2016 e que não tem uma estrutura física e se dedica de forma sem qualquer intuito de natureza material a organizar eventos e a participar em ligação com outras entidades sobre as grandes questões globais, em particular, digamos, a dar corpo à realização a cada 2 anos de uma conferência de Lisboa em que se procura enquadrar e debater algumas das temáticas mais relevantes em cada um dos tempos, mas que se têm mantido mais ou menos idênticas ao longo destes anos. Esta realização da Conferência sobre a Fragilidade dos Estados, há quase uma ironia, Luís Tomé estava a dizer que a fragilidade dos Estados hoje vai muito para além daquilo que nós consideramos ser os Estados frágeis, e se nós repararmos bem, a fragilidade hoje em dia, de certa maneira, isto é acelerado pela circunstância de termos 2 conflitos armados neste momento de grande relevância a atravessar o cenário internacional, a fragilidade abrange hoje as grandes potências e abrange hoje aquilo que eram supostos ser os centros mais ou menos estáveis de poder à escala global, induzindo fatores de grande indefinição sobre o que é que será o futuro. Isto ainda é agravado pela circunstância, está aqui, e falo sob o controle, como dizem os franceses, do Sr. Subsecretário-Geral das Nações Unidas, de haver sobre o trabalho das Nações Unidas e sobre a capacidade das Nações Unidas de operar neste contexto uma nuvem muito forte. Eu tento sempre a dizer que nós olhamos para as Nações Unidas um pouco sempre à luz daquilo que são os dias mediáticos. Nós temos que perceber que as Nações Unidas são, apesar de tudo, muito mais do que o Conselho de Segurança, são, apesar de tudo, muito mais do que a máquina institucional de definição de intervenção em matéria de conflitos, e são uma imensa estrutura com diversíssimas dimensões que importam à comunidade internacional e que se foram agregando e desenvolvendo ao longo do tempo. Eu tive o privilégio de ser embaixador português nas Nações Unidas e tive o privilégio de perceber essa máquina e de perceber a importância dessa máquina, muito para além, volto a dizer,
das dúvidas que se possam colocar relativamente à sua capacidade de intervenção, em particular, como todos nós sabemos, quando há membros permanentes do Conselho de Segurança, isto é, aqueles que têm direito de veto nesse mesmo Conselho de Segurança, a serem implicados em determinadas ações. E isso, naturalmente, somado às errâncias políticas em Washington, criou ao atual secretário-geral da ONU uma grande dificuldade no sentido de levar à prática uma política e uma linha de orientação mais útil no quadro global. Estamos, portanto, num mundo diferente, num mundo dividido, num mundo que, ainda por cima, tem à sua frente, uma vez mais, as interrogações todas que derivam do debate político nos Estados Unidos, vamos ser muito claros relativamente a isso, uma conflitualidade à escala global, com uma polarização nova que era suspeitada, mas não era suspeitada tão rapidamente na questão entre os Estados Unidos e a China, com a guerra na Ucrânia a trazer um novo fator de polarização, com algumas dúvidas sobre o funcionamento do mundo multilateral e sobre a capacidade desse mesmo mundo multilateral poder intervir de forma suficientemente eficaz, eu não digo só eficaz, mas digo suficientemente eficaz, naquilo que são as grandes questões globais, e nós já percebemos que os desafios são imensos, desde a segurança alimentar, da segurança energética, dos problemas das pandemias, etc. E hoje há, digamos, uma fragilização no quadro internacional da capacidade de intervenção do mundo multilateral, o que não significa que devamos desistir dele, antes pelo contrário. É um elemento fundamental para aquilo que é, em particular, a posição dos pequenos e médios países no quadro global. Nós somos um mundo, e visto de Portugal, o mundo multilateral é a nossa âncora essencial para o funcionamento à escala global, quer nas agregações de natureza regional, como a União Europeia, como o CPLP, como as estruturas, todas as estruturas subregionais que existem, mas também para aquilo que é a capacidade mínima de poder responder aos grandes desafios globais, em particular à questão climática, e às questões energéticas, volto a dizer, em geral, e à questão da segurança alimentar, que cada vez mais se coloca e que teve agora, nos últimos meses, digamos, uma mostra daquilo que é a sua importância. Mas tudo isto é importante para o mundo global, isto é muito mais importante para o mundo em desenvolvimento. E se é importante para o mundo em desenvolvimento, ainda o é mais para os países que estão, como aqueles que se agregam no G7+, com uma fragilidade acrescida, que saíram de situações de conflito, que estão ainda a desenvolver mecanismos para ultrapassar todas essas dificuldades e tentar encontrar maneira de se ligar no quadro internacional a quem os possa ajudar a sair daí. E depois há uma questão, que é uma questão que não está na nossa discussão de hoje, mas que é uma questão que não pode deixar de estar na nossa discussão de hoje, digamos, pelo menos como pano de fundo, que é a questão da democracia. Nós tendemos no mundo atual, e o debate nos últimos anos aí está, a criar uma espécie de uma dualidade entre aquilo que era a ordem liberal democrática tradicional, que tinha sido imposta após a Segunda Guerra Mundial e mais ou menos funcionava como elemento de referência à escala global, para os 193 países do que o professor Luís Tomé falou, e o surgimento, eu não diria de uma nova ordem, mas de uma espécie de leitura competitiva face a essa ordem, no sentido de dispensar, às vezes, esse fator menor que é a representação da natureza democrática, como que sendo, digamos, um pormenor que pode aqui ou ali, perante a eficácia e perante as necessidades de resultados e de eficácia, ser posto relativamente de lado ou como um elemento que não é essencial. Ora bem, e isto digo pela parte de Portugal, de quem vive em Portugal, a democracia é o elemento âncora da nossa vida e é o elemento âncora que nos permite não só, digamos, gerir em termos de diálogo os conflitos, não só gerir a dissensão entre as várias posturas no quadro nacional, mas é um elemento que nos traz alguma segurança em matéria de princípios e valores.
devo dizer que neste último ano, perante aquilo que são os desafios que se têm vindo a criar, muito em particular na questão da Ucrânia, mas também agora na questão do Médio Oriente, eu devo dizer que tenho faço uma valoração cada vez mais profunda e positiva da cultura democrática e da necessidade de nós alimentarmos aquilo que é a discussão através do confronto de opiniões e não necessariamente do confronto armado. E por isso mesmo eu acho que, independentemente de todos os painéis que aqui estão, e que são da maior importância, e são questões de natureza global que têm interesse para todos nós, eu acho que nós devemos ter sempre em fundo a questão dos princípios e dos valores e daquilo que a democracia nos pode trazer. E se este debate pode ser rico em todas as dimensões em que se subdivide, eu diria que ele é também um debate que precisamente nasce desta possibilidade de termos aqui uma discussão democrática, uma discussão aberta, uma discussão sem preconceitos, sem tabus, e em que, no fundo, nos respeitamos uns aos outros. E essa é a grande questão que neste momento, a meu ver, se coloca à escala global, e que não pode deixar de estar presente naquilo que é o debate no quadro do G7+. Acho que a democracia é um valor que não é apenas instrumental, sendo também, mas é um valor fundamental para nos guiar minimamente para uma sociedade, eu diria, decente. Muito obrigado. Sem mais protocolos, Carlos Jorge, dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa e o Sr. Professor Luís Tomé, e também cumprimentar o Professor Fernando Jorge Cardoso, os Srs. Ministros, os Srs. Embaixadores, os membros do corpo académico e os estudantes que também nos acompanham. Eu tenho, obviamente, que pedir desculpa porque tinha previsto estar aí convosco, mas, como o Fernando Jorge teve a oportunidade de dizer, a coordenação das várias agências das Nações Unidas relativamente à ajuda humanitária em Gaza tem tido uma série de reuniões, e à hora que eu devia ter apanhado o voo ontem à noite, tive mais uma reunião de coordenação. E se calhar eu começava precisamente por aí, porque, como disse o embaixador Seixas da Costa, de facto os países que estão representados pelo G7+, são aqueles que neste momento enfrentam as pressões do contexto mais significativas. Nós sabemos que a fragilidade é multidimensional, mas sabemos que afeta desproporcionalmente aqueles que são os mais vulneráveis. E a situação em Gaza é paradoxal desse ponto de vista. A UNOPS, como eventualmente saberão, é a Agência das Nações Unidas para as infraestruturas e para a gestão de projetos, é a quinta maior agência das Nações Unidas. Temos 6.000 funcionários espalhados por 80 países, mas estamos fortemente concentrados nos contextos de fragilidade. 70% de tudo o que fazemos é em contexto de fragilidade, e 40% nos países mais frágeis, nos contextos mais frágeis, em especial afetados por conflitos e pela violência. E por isso Gaza é um exemplo de uma fragilidade que era conhecida. Nós sabemos das enormes fragilidades que a faixa de Gaza já enfrentava, e em cima dessa fragilidade hoje temos uma crise humanitária de dimensões catastróficas que obviamente nos vai obrigar durante muitos anos a regressar a uma fase de reconstrução e de infraestruturação, mas antes disso estamos a falar nas próximas horas, literalmente nas próximas horas, de encontrar soluções de viabilidade de vida. O secretário-geral das Nações Unidas ontem teve a oportunidade de dizer que é absolutamente imprescindível que o direito internacional humanitário se cumpra, que os civis sejam protegidos, que os reféns sejam libertados e que as infraestruturas civis e os civis não sejam alvo de qualquer tipo de penalização. E para isso é necessário, é urgente abrir o corredor humanitário
para fazer entrar água, energia, alimentos e medicamentos. Eu tenho tido relatos impressionantes de crianças que estão a beber água de autocolismos, de recipientes abandonados. Não há água, não há energia, não há eletricidade, não há medicamentos. Mais de 60 infraestruturas hospitalares foram bombardeadas nos últimos 14 dias e, portanto, eu não podia deixar de começar esta minha intervenção com um exemplo muito prático de como um contexto que já era extremamente frágil, neste momento, determinado por um novo conflito, vê exponenciada a sua circunstância de fragilidade. E era por aqui que eu gostava de relacionar o contexto atual com a intervenção mais de fundo que tinha pensado realizar. Eu quero prestar tributo ao G7+, e ao Clube de Lisboa pela resiliência que têm tido em relação ao tema da fragilidade. Não há muita gente em Portugal, e até no contexto global, que tenha este tipo de mobilização para uma agenda que enfrenta as causas profundas da fragilidade. E o Clube de Lisboa e o G7+, têm tido essa agenda. Eu tive a oportunidade de trabalhar em colaboração com o G7+, e com o Clube de Lisboa em sessões anteriores, quando fazia parte da OCDE, e era autor, coordenador do relatório sobre estados de fragilidade. E o que é que nós fomos documentando e evidenciando com todos os dados que fomos coligindo durante os vários anos? É que a fragilidade é multidimensional, mas existem fatores que exponenciam essa fragilidade, nomeadamente os conflitos e os fatores climáticos. E, portanto, eu não podendo falar de todos os temas, porque isso seria impossível nos 15 minutos que me foram destinados, eu procurarei, mais adiante, fazer uma referência a estas duas dimensões, a agenda da paz e a agenda climática, na medida em que são, porventura, os fatores mais determinantes para o resgate da situação de fragilidade em que se encontram tantos Estados e tantos contextos. Mas hoje vale a pena perguntar-nos, e o professor Luís Tomé e o embaixador Seixas da Costa já fizeram uma alusão a isso, a este contexto global, multidimensional, esta agenda de valores, de princípios, de boa governação. Hoje vale a pena perguntar-nos onde é que estamos. Depois de em 2015 termos tido uma Agenda 2030 que nos projetou ambição e esperança, com o Acordo de Paris, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com o Plano de Ação de Addis Abeba para o Financiamento ao Desenvolvimento, e sabendo que as causas profundas da fragilidade só podem ser ultrapassadas com financiamento, com políticas e com implementação. Onde é que nós estamos depois desse processo iniciado em 2015? Ora, a verdade é que neste momento, e isso foi largamente discutido há 2 semanas na Assembleia Geral das Nações Unidas, nós estamos fora de pista. Nós estamos fora de pista no Acordo de Paris, com uma trajetória de aumento da temperatura de 2,7 a 2,9 graus e não 1,5 graus. Estamos fora de pista nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apenas 15% dos objetivos estão em boa execução ou em fase de cumprimento. Na maior parte dos objetivos estamos mesmo a falar de retrocesso, não é apenas de falta de alinhamento, estamos a falar mesmo de retrocesso. E no que diz respeito ao financiamento, ao desenvolvimento, a pandemia agravou ainda mais a lacuna de financiamento, que se cifrava, como se recordam, antes da pandemia em 2,5 trilhão de dólares, ou 2,5 bilhões de dólares. Hoje estamos a falar de 3,9 bilhões de dólares, na nossa anotação, por ano, para os países em vias de desenvolvimento poderem cumprir os ODS. Ora, não é possível falar de fragilidade sem terem atenção que este desfazamento da Agenda 2030 em relação àquilo que estava previsto não tenha que ser ultrapassado, e, portanto, eu gostava de estabelecer aqui esta ligação entre os contextos de fragilidade e o retrocesso, ou pelo menos o desfazamento dos entendimentos que foram celebrados em 2015 face à realidade concreta. E, portanto, neste contexto em que as crises sucessivas, as policrises, ou seja, o contexto
de policrise exacerbou as fragilidades, com a crise dos refugiados na Síria, com a guerra na Ucrânia, a fragmentação das cadeias de valor globais, agora este conflito no Médio Oriente, em cima de fragilidades que já eram conhecidas, nomeadamente relacionadas com a mudança climática, com a biodiversidade e com a pobreza e com os deslocamentos forçados. Hoje a pergunta que vale a pena colocar-nos é o que é que temos de fazer e quais são as agendas que podem abordar as causas profundas da fragilidade. E eu julgo que existem 5 grandes elementos, e eu não vou ter tempo para os abordar de uma forma cabal, mas existem 5 grandes desafios que são fundamentais para que possamos enfrentar as causas profundas da fragilidade. O primeiro é uma nova agenda para a paz. Nunca como hoje o mundo enfrentou uma correlação tão grande entre conflito e fragilidade. Eu vou dar alguns números, não os quero amassar, mas vou dar alguns números que julgo que são eloquentes quanto ao agravamento dos conflitos e das tensões e o efeito que isso tem na fragilidade dos Estados. Hoje temos o número de mortes em situação de guerra, que é o mais elevado dos últimos 28 anos. As despesas militares atingiram o máximo, estamos a falar de 2,3 trilhões de dólares, em 2022. 50% dos conflitos que se iniciaram em 2021 tornaram-se conflitos internacionais. Começaram locais ou nacionais e tornaram-se regionais ou até internacionais. E hoje 25% da população vive em contextos de conflito ou de guerra. Isto é evidente que já era verdade antes da guerra na Ucrânia e antes dos choques mais recentes no Niger, no Sudão e agora em Gaza. E, portanto, uma agenda para a paz pressupõe que aquela noção que nós negociamos há alguns anos possa ser verdadeiramente concretizada, que é o nexo humanitário de desenvolvimento e de paz. Nós não podemos enfrentar as causas profundas da fragilidade e prevenir os conflitos se apenas 2% da ajuda pública ao desenvolvimento, que é dedicada ou destinada aos contextos de fragilidade, está associada à prevenção. Eu repito este número. Só 2% de toda a ajuda pública ao desenvolvimento é investida na prevenção de conflitos. Portanto, temos demasiado foco no penso rápido e na ajuda de emergência depois do conflito deflagrar, mas investimos muito pouco na prevenção dos conflitos. E, portanto, é hora de olhar verdadeiramente para o nexo e assumir uma melhor coordenação na programação, no planeamento e no financiamento entre o humanitário, o desenvolvimento e a paz. E existe ainda muita competição, muita concorrência entre agências, entre protagonistas, entre atores, como se fizesse sentido continuar a arrumar estas coisas em 3 caixinhas do humanitário, do desenvolvimento e da paz e não criar condições para uma melhor coordenação. A segunda dimensão é da tripla crise, da crise planetária que se traduz na perda de biodiversidade, na crise climática e na poluição. Não existe fator que mais condicione a fragilidade futura dos Estados e dos contextos do que a crise climática. E hoje temos, infelizmente, mais de 80% dos pobres vivem nos 21 países mais ameaçados pela mudança climática. E estamos, portanto, perante uma absoluta emergência e espera-se, deseja-se, é mesmo inexorável, ou melhor, fundamental que isso aconteça, que as próximas discussões, nomeadamente na COP, nos Emirados Árabes Unidos, possam enfrentar as 3 lacunas climáticas que temos pela frente. Em primeiro lugar,
o Acordo de Paris não está a cumprir os pressupostos do Acordo de Paris. Estamos numa trajetória para 2,7 a 2,9 graus e não 1,5 grau. O que significa que o somatório de todas as metas que os países levaram para Paris, todas somadas, não cumprem os pressupostos do Acordo de Paris. Portanto, em 2100, teremos um aumento da temperatura de 2,7 a 2,9 graus e não 1,5 grau, como estava previsto. Em segundo lugar, os países têm anunciado neutralidade carbónica para 2050, mas não estão a fazer aquilo que é necessário para 2030. E o que é que nos dizem os cientistas? Se quisermos ter a mínima chance de atingir neutralidade carbónica em 2050, temos de reduzir as emissões em 45% até 2030. Ora, quanto é que dá, falando de uma forma muito prosaica, o somatório de todas as metas que os países levaram para Paris em 2015? Dá um aumento das emissões de 11% até 2030 e não uma redução de 45% até 2030. E, portanto, temos uma inconsistência entre a ambição de neutralidade para 2050 e aquilo que não vamos fazer até 2030. E, em terceiro lugar, como tive a oportunidade de dizer já no início, temos uma lacuna de financiamento climático. Se quisermos cumprir os pressupostos do Acordo de Paris, precisamos de 4 a 6 trilhões de dólares de financiamento climático. Neste momento temos menos de 1/6 deste valor por ano. Portanto, não é possível atingir os objetivos do Acordo de Paris e descarbonizar se não tivermos mais solidariedade internacional. E eu vou dizer de uma forma muito prática. Como é que nós podemos convencer os países em desenvolvimento a descarbonizar, a reduzir ou alterar a sua trajetória de desenvolvimento, quando hoje esses países viram a sua pobreza e as suas desigualdades aumentar em resultado da pandemia e de todos estes choques globais? Como é que podemos pedir a países que descarbonizem e reduzam as emissões quando têm ainda mais de 700 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade? 1/3 das pessoas cozinham com lenha. 2.400 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Temos 800 milhões de pessoas que se deitam todos os dias com fome. E, portanto, convém termos noção que esta grande resposta global que é necessária na transição climática tem como pressuposto básico mais solidariedade, mais cooperação entre todos os países e mais ajuda ao desenvolvimento. O mesmo eu poderia referir relativamente à biodiversidade. Esta é uma área menos discutida no contexto internacional, mas a biodiversidade está sob uma enorme ameaça. Estamos perante uma extinção em massa de biodiversidade com um ritmo superior às últimas dezenas de milhões de anos. Eu vou dizer só um número para que tenhamos bem noção daquilo que estamos a falar. Nós hoje temos 96% dos mamíferos, 96% dos mamíferos somos nós e aqueles que nos alimentamos. 72% das aves no mundo somos nós e o frango. O resto desapareceu. E, portanto, o frango que nos alimentamos ou as aves que fazem parte da nossa alimentação. Na poluição, um agravamento da proliferação de plásticos, 3 vezes mais plásticos no mundo, esperam-se, nos próximos 30 a 40 anos, teremos mais plásticos no oceano do que peixe. Portanto, qualquer agenda de prevenção ou das causas profundas da fragilidade, além de uma nova agenda para a paz, tem de enfrentar a tripla crise planetária. A terceira dimensão é a dimensão social. Nós precisamos de criar 400 milhões de novos postos de trabalho e assegurar proteção social a 4 mil milhões de pessoas que não têm proteção social, que vivem numa economia informal sem proteção social, além de ser imperioso enfrentar o agravamento da pobreza. Pela primeira vez tivemos um aumento da pobreza extrema nos últimos 30 anos em decorrência da pandemia. E temos, obviamente, que tirar partido e o quarto elemento, diria, tirar partido das grandes transições tecnológicas e económicas que não podem estar desligadas
dos contextos de fragilidade. Nós temos 3 revoluções em curso: uma revolução digital, uma revolução energética e uma revolução nos sistemas alimentares. Não é possível enfrentar as causas profundas da fragilidade sem que os países mais vulneráveis, os países mais pobres, não possam aceder a essas oportunidades e enfrentar essas consequências. Vou dar 2 ou 3 números que podem ajudar a que se perceba a dificuldade deste tempo. Sistemas alimentares. 50% das famílias no mundo têm alguém em casa que trabalha nos sistemas alimentares. E, portanto, existe uma correlação muito clara entre sistemas alimentares, economia, desenvolvimento, progresso e até a criação de melhores condições sociais. Mas os sistemas alimentares também são, neste momento, responsáveis por 1/3 das emissões, são, a seguir ao setor da energia, o maior emissor, são responsáveis por 80% da perda de biodiversidade e são responsáveis por 70% do uso da água. Portanto, é evidente que esta revolução que hoje está em curso no agroalimentar e nos sistemas alimentares, sendo uma oportunidade de desenvolvimento e de prosperidade, também cria fatores sérios que agravam contextos de fragilidade. E, portanto, temos aqui uma dimensão económica e uma dimensão social que condicionam e impactam negativamente, se não houver um esverdeamento, as dimensões ambientais. Na energia, e eu vi na plateia que estão alguns representantes de pequenos estados insulares e de alguns estados africanos. A África é hoje casa, território com potencial de 60% da energia solar no mundo. Portanto, 60% do potencial de energia solar no mundo está em África. Mas apenas 1% do investimento global em energia foi dirigido à África e apenas 1% de toda a instalação de painéis fotovoltaicos está em África. Hoje sabemos que não é possível descarbonizar sem uma aposta fortíssima na energia limpa. Isso obriga a 1,7 trilhão de investimento em energia limpa nos países em desenvolvimento. E esses países têm menos de 25% desse valor neste momento a ser atribuído. E estamos a falar essencialmente de setor privado, porque a ajuda pública ao desenvolvimento para a energia renovável é ínfima. Segundo exemplo, para os pequenos estados insulares, eu vi que está connosco o nosso querido amigo, o presidente, o secretário executivo da CPLP, o embaixador Zacarias da Costa, e eu vou falar especificamente dos pequenos estados insulares, não só de Timor, mas dos pequenos estados insulares. Os pequenos estados insulares são hoje são territórios com enorme vulnerabilidade à mudança climática. Muitos deles já se graduaram, já não têm acesso à ajuda pública ao desenvolvimento, mas acabam por enfrentar as consequências mais significativas dos desastres naturais e são, ao mesmo tempo, territórios com enorme potencial na economia azul. Mas vamos então aos dados. Apenas 1% da ajuda pública ao desenvolvimento está dirigida à economia azul sustentável. Portanto, nós temos mais de 40 países que se mobilizam, nomeadamente na AOSIS, que o embaixador Seixas da Costa conhece bem, a coligação dos pequenos estados insulares, que é tão influente em Nova Iorque. E o que estes países têm dito é que representam uma parte significativa do número de estados das Nações Unidas, mas recebem apenas 1% da ajuda pública ao desenvolvimento para a economia azul, sustentável, que é, como todos sabemos, essencial para o seu desenvolvimento. E, finalmente, o quinto grande desafio, eu diria, é o desafio que já foi anunciado pelos 2 oradores anteriores, o desafio da democracia e o desafio das instituições. Nós podemos ter uma nova agenda para a paz, podemos ter uma agenda para enfrentar a crise climática, da biodiversidade, da poluição. Podemos ter uma agenda que promova o combate à pobreza, as desigualdades, o acesso à educação, o acesso à saúde. Podemos ter liderança nas grandes transições tecnológicas e económicas, mas se não tivermos Estados
que funcionem de acordo com as melhores práticas, com transparência, com o primado do direito, com a prevenção de fluxos financeiros ilícitos, nós não vamos conseguir enfrentar as causas profundas da fragilidade. E, portanto, eu diria que estes são os 5 grandes desafios. Parece-me evidente que isso obriga a financiamento, e eu julgo, e eu peço desculpa, eu estou a demorar muito, eu preciso só de mais 2 minutos, peço imensa desculpa porque não era suposto ter falado tanto tempo. Precisamos de uma agenda de financiamento que não seja apenas centrada na ajuda pública. A ajuda pública tem de aumentar, precisamos de mais solidariedade, mas também integre o setor privado, com o blended finance, com o impact investment, com as finanças sustentáveis. Essa agenda do financiamento é essencial. Precisamos de reformas políticas, porque financiamento não resolve por si só o desenvolvimento. É essencial que os países façam as suas reformas no seu próprio contexto para poder atrair investimento. Precisamos de uma nova arquitetura global, e o secretário-geral das Nações Unidas tem-se batido por uma nova arquitetura financeira internacional, e eu gostava de sublinhar que pela primeira vez nas Nações Unidas, porque isto normalmente costuma ser tratado nas instituições de Bretton Woods em Washington, pela primeira vez foi atribuída às Nações Unidas, na última Assembleia Geral realizada há 2 ou 3 semanas, a responsabilidade de discutir, debater e reformar ou contribuir para a reforma da arquitetura financeira internacional, nomeadamente dando mais direito de participação nas organizações multilaterais financeiras aos países em desenvolvimento, que têm direitos de voto e de participação que são incongruentes, incompatíveis com o seu estatuto atual, mais liquidez e, portanto, com os direitos especiais de saque mais consistentes, os Special Drawing Rights, com as necessidades dos países, maiores condições de crédito. Nós precisamos que o Banco Mundial e os outros bancos de desenvolvimento tenham mais condições para emprestar, para apoiar os países. Precisamos de assegurar que esse financiamento está associado aos ODS e à agenda climática, e portanto não andamos a financiar centrais a carvão. Não faz sentido que a ajuda concessional possa ser utilizada para o agravamento da crise climática. E finalmente é preciso tratar do tema da dívida, não só do alívio do serviço da dívida, com as iniciativas tomadas durante a pandemia, mas mesmo com soluções estruturais para a dívida, sabendo que uma boa parte, mais de 50% dos países de rendimento baixo estão neste momento endividados. Precisamos também na arquitetura global de tratar dos bens públicos globais. Isso era uma palestra, não vamos ter tempo para isso, mas finalmente precisamos de operações, e é aqui que eu uso o meu chapéu da UNOPS. Não basta financiamento, não basta ter boas políticas, não basta uma arquitetura financeira global e bens públicos globais devidamente regulados, medidos, protegidos e financiados. Nós precisamos de operações, capacidade de implementação. E é aqui que organizações como a UNOPS têm uma responsabilidade, porque nós não desenhamos políticas, nós não financiamos, mas nós fazemos operações, estamos no terreno com os países em parceria na concretização dos projetos. E, portanto, eu gostava de agradecer uma vez mais a oportunidade que me deram para abordar o tema da fragilidade numa perspectiva mais associada à Agenda 2030 e, obviamente, pode o Clube de Lisboa e o G7 mais continuar a contar com a minha participação nesta longa jornada que temos partilhado com os diferentes chapéus que eu tenho tido na prevenção das causas profundas da fragilidade. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Vamos. Que temos partilhado com os Excellency Xanana Gusmão, Prime Minister of Timor-Leste and eminent person of G7+,
Excellency João Gomes Cravinho, Obrigado, Minister of Jorge. Foreign Affairs of Portugal. Excellency Ambassador Francisco Cisas da Costa, President of Club of Lisbon. Excellency Elizabeth Cefayu, Assistant General, Excellency Building Support. Excellency Maria de Pilar Garrido, OEC Director of Development. Excellency João Gomes Cravinho, fellow ministers of the G7 Affairs Member States and panelists. Excellency Ambassador Francisco Cisas, a very good morning from Freetown, Sierra Leone. Excellency, I would like to welcome you all to the third Conference on State Fragility, Global Challenges and the Impact of Conflict Affected States in Lisbon. I thank the G7 Plus Secretariat and the Club of Lisbon for organising this conference, the theme of which speaks to the heart of overcoming the crisis the world is going through. I would like to welcome you all, Excellencies, ladies and gentlemen. This conference is happening at a time where the world is going through unprecedented challenges, whose impact has disproportionately affected conflict-affected countries. For organising this conference, the theme of which Excellency Ambassador Francisco Cisas da Costa, President of Lisbon. Excellency Elizabeth Cefayu. Muito obrigado a todos.